O homem hoje tem classificado em torno de 63 raças constantes no planeta. Mas tem mais. Das 63, o meu grupo trabalhava com 9. 9 foi o número de raças que a gente teve contato, visual ou de interação física, né? Nossa função como militares era proteger os humanos que faziam o diálogo, a diplomacia. Eu participei de atividades de treinamento de invasão aérea ou extraterrestre. Eu sei aonde estão certas coisas, eu sei como chegar em certas coisas. Eu colocaria aí em torno de 40% objetos criados por humanos e eu deixaria aí 30% realmente coisas extraterrestres. E os outros 30% são coisas aliens. Temos que saber separar o que é extraterrestre e o que é alien. Se qualquer entidade que vier tentar fazer alguma coisa que nesse sentido de exterminar a humanidade ou querer escravizar a humanidade, ela vai ter problema com outras entidades que vão interferir. Então nós temos nossos protetores também. E é esses protetores que nos cedem certa tecnologia para que haja uma comparação de força. As poucas vezes que eu tenho dito isso em público, uns acreditam, outros pensam e outros criticam. Até porque quando se fala em militar, o cara é um ex-militar. E pior ainda, quando é brasileiro, não tem crédito. Se fosse um americano falando, tava, sabe, na mídia, tava isso, tava aquilo. Várias pessoas que estudam essas questões, elas vivem de deduções, né, ou achismos. Eu nunca fiz isso. Sendo criticado ou não, eu falo por mim. Eu tenho problemas até hoje, principalmente com aqueles dos quais eu operei um dia. Recentemente eu tive problemas com esse pessoal de novo, né? De alguma forma estão me monitorando, né? Se todos esses homens resolverem um dia abrir a boca, vai ser um benefício para a humanidade, você vai também causar um mal-estar social e psíquico, porque muitos não vão aceitar. Se é por dosagem, então eu estou sendo uma dessas doses. Mas, infelizmente, eu, como TED, ex-operador, eu tenho um limite. E esse limite eu não posso passar. Hoje já estou proibido de participar de lives. Não faço mais lives. E provavelmente, futuramente, ninguém vai me ver mais em algum lugar, né? Então, até que chegue esse dia, a gente vai conversando. Eu sou um ex-forças especiais, né, saído das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro, da década de 90, como soldado normal, né, comum. Após a minha primeira baixa, 3 meses depois, eu fui convidado a voltar às atividades militares, mas eu já não era dentro das Forças Armadas Brasileiras, apesar de todo o treinamento ter sido no Brasil, boa parte dela, né? E aqui me formei em algumas coisas da área militar, né, onde eu fiz os primeiros saltos de paraquedas, guerra na selva, sobrevivência, Comanf, né, tiro de longa distância, e posteriormente veio os treinamentos na áreas gélidas, né? Aí já entra a Patagônia, posteriormente os treinamentos se estenderam para o Polo Norte, né, que chama de Ártico também, nas áreas áridas também, né, desertos, e outras áreas correlatas. E durante 14 anos eu servi essa força armada, posso assim dizer, global, apesar dela não ter um nome específico, né? Porque ela se mescla com as outras forças do mundo inteiro, e ela se mescla nos eventos antagônicos, né? É onde a gente se debruça também nos problemas dos confrontos daquela década de 90 até 2001, por aí, né? Em 2001 eu comecei a ter os problemas dos quais me levou ao dia de hoje. Então, neste período que eu fiquei ativo, nós trabalhávamos exclusivamente com eventos de exopolítica voltada à área militar. Então, era monitoramento, muitas vezes ações coercitivas com algumas entidades humanas inteligentes, não humanas, desculpe, inteligentes, porém biológicas. Nós tínhamos esses encontros, né, com entidades biológicas não humanas.
algumas delas benevolentes, outras não. As que não eram benevolentes, as situações muitas vezes eram dentro de uma situação de monitoramento, acompanhamento. Quando das reações na parte que cabia às ações coercitivas, elas geralmente eram em áreas isoladas, ou em áreas gélidas, ou em áreas tropicais, grandes florestas, né? Aí nós temos a Amazônia, a savana, né? Onde ocorreu um evento em 98 no Zimbábue, mas teve outros eventos ocorridos na selva da Malásia também. Nós tivemos alguns embates, nada assim de grandes proporções, porque tudo é feito de uma forma muito velada, né? E longe dos olhos de muitas pessoas. Como militar e trabalhando numa área muito velada a nível mundial, onde o segredo de Estado ele é classificado em níveis, né? A gente tinha até o 3º nível de certas coisas, então a gente sabia demais de muita coisa. Só que, ao mesmo tempo que você sabe muito, você não pode falar. Eu tenho problemas até hoje, né, de relacionamento, no sentido social, até às vezes em casa, e principalmente com aqueles dos quais eu operei um dia. Recentemente eu tive problemas com esse pessoal de novo, né? Então eu sinto que tão próximo, de alguma forma estão me monitorando, né? A minha vida não é muito simples também por causa disso, né? Ultimamente eu tenho andado mais vigilante, né? Quando eu saio de casa, até quando eu estou dentro de casa também, né? E o segundo motivo é que as poucas vezes que eu tenho dito isso em público, uns acreditam, outros pensam e outros criticam, né? Como você fazer com que isso chegue ao ouvido de mais pessoas e entre na cabeça delas para pelo menos ela raciocinar em cima da própria existência? É complicado. Até porque quando se fala em militar, o cara é um ex-militar, e pior ainda, quando é brasileiro, não tem crédito. Se fosse um americano falando, estava, sabe, na mídia, estava isso, estava aquilo, mas é um brasileiro, as pessoas nos veem como vira-latas da história. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho diversos colegas que são colombianos que trabalharam para a Blackwater na década de 90, na guerra do Iraque, como mercenários, porque a Blackwater é uma tropa mercenária, um exército privado, com autorização do governo americano para atuar junto no Iraque. Boa parte desses combatentes, que são excelentes combatentes, não receberam. E estão na justiça para receber. E não vão conseguir receber, né? Eles fizeram um trabalho belíssimo lá, encararam a pior tropa de combate que tinha para ser combatida, fizeram o serviço, muitos tombaram lá, mas não receberam. A Blackwater simplesmente mudou de nome, mas continuou operando. Passou a ser XA. Hoje eu não sei mais o que ela é, né? Então, isso tudo para driblar, porque são latino-americanos, né? São brasileiros, são colombianos, são venezuelanos, excelentes militares que dão o melhor deles no combate e que superam os europeus, que superam os norte-americanos fisicamente, até mesmo no sentido operacional mesmo, das atividades mais perigosas. E não são valorizados, nós não somos valorizados. Infelizmente, há uma discriminação. Imagine o próprio povo nosso ouvindo isso da boca da gente, que eles estão o tempo todo vendo na mídia somente ingleses, americanos, franceses e alemães, como os super soldados, isso e aquilo, né? Tecnologia só existe lá. Então, quando a gente sabe que tem um brasileiro, ninguém dá valor. Quando é nós, aqui da América Latina, ninguém dá crédito. Então eu já ouvi coisas assim que eu fiquei pensando, cara, eu respondo, eu meto uma porrada no cara ou dou logo um tiro nele? Das três, uma. Aí a consciência me diz, dê as costas. Eu saio. Então, assim, nesse ponto, são os dois pontos que eu acho difícil eu, como militar, falar uma coisa que dê realmente sentido para as pessoas buscarem algo a mais do que elas estão acostumadas. Se eu fosse um cara espiritualizado, né, um médium, por exemplo, que tem contatos,
porque já foi abduzido, ou muitos nem são, mas há uma interação, eu acho que eu teria muito mais crédito. Eu vejo pessoas, nesse sentido, sendo muito mais respeitadas, mais bem vistas, mas quando é a gente não tem peso. Na cabeça de muitos, é só mais uma história, entendeu? Que amanhã o cara está vendendo livro para ganhar dinheiro, e se ele soubesse que não se vende livro assim? Quando eu vou conversar sobre esses assuntos com grupos de pessoas, ou com autoridades que me procuram, eu tenho que ter o cuidado de saber selecionar o assunto para cada caso. Certo. Uma coisa é conversar com autoridades, outra coisa é falar com um grupo de pessoas. Para uns eu tenho um limite X, para outros eu tenho um limite Y. E para mim eu não tenho limite, porque eu revejo tudo aquilo que eu fiz. Eu sei aonde estão certas coisas, eu sei como chegar em certas coisas. Eu costumo dizer em alguns casos que quando o que vocês chamam de desacobertamento, então vamos dizer o seguinte, vamos pressupor que chega aqui uma gigantesca nave paira aqui em cima do estado do Rio de Janeiro. Toda a segurança pública e federal vai se mexer e ficar de prontidão. Boa parte deles não vão saber o que fazer, vão esperar por protocolos para poder cumprir esses protocolos, sejam diplomáticos ou não. O fato é, eu sei que eu vou ficar tranquilo porque eu sei o que é e eu sei o que eu vou fazer. Agora, o que eles vão fazer eu não sei, mas eu estou consciente, vou estar tranquilo. Isso eu já senti isso, porque nesse inteirinho que estou afastado, eu já tive avistamentos. Eu fui acompanhado por naves. Minha esposa sabe disso porque ela ficou com muito medo no dia que ela viu pela primeira vez. O objeto simplesmente acompanhou o carro que eu estava com ela e parou na nossa frente e depois sumiu uma vez. Eu colocaria aí em torno de 40% objetos criados por humanos, que já faz uma engenharia reversa, já tem capacidade de fazer sondas, inclusive. Existem aviões da NASA, que é tipo um Boeing, né, de transporte de passageiros, só que ele transporta esferas. Ele sobe até uma certa altura e solta essas esferas. E as pessoas confundem aquilo com objetos de outros planetas, devido à similaridade, mas são criados aqui. Agora, como que a olho nu você pode dizer se isso é humano ou não é? A movimentação do objeto, né? O seu mudar de altitude, de velocidade, né? De aparência. O que é humano não muda de aparência. O que não é humano muda. A tecnologia é muito maior. A velocidade é muito maior. Agora, eu deixaria aí dos outros 60%, 30% é realmente coisas extraterrestres. E os outros 30% são coisas aliens. Eu costumo dizer que temos que saber separar o que é extraterrestre e o que é alien. Alien não tem nada a ver com a gente, extremamente nulo. Qualquer tipo de contato biológico, nada. Extraterrestre tem. Por isso eles são mais próximos de nós, similares a nós humanos. Tu pega um extraterrestre aí, andar aqui no meio da gente, não muda nada. Ele sabe de onde vem, mas você não sabe de onde ele vem. Então você pode achar que ele é paulista, mineiro, irlandês, inglês, mas jamais vai saber a origem dele. Agora, o alien não tem como. Apesar de existirem aliens com a nossa aparência humanoide, né, porém eles não têm nenhum tipo de contato, vamos dizer assim, de DNA, coisa similar conosco. Tem eles que são benevolentes, tem eles que a gente não conseguiu identificar ainda a índole, vou dizer assim, é a palavra mais que me vem na cabeça agora. A intenção também, né, tudo é muito nebuloso. O homem hoje tem classificado em torno de 63 raças constantes no planeta, mas tem mais. Eu não sei quantos, eu não tive acesso a esse documento. O que eu fiquei sabendo no meu turno foi que 63 raças estavam catalogadas. Das 63, o meu grupo trabalhava com 9. Não é que a gente trabalhava com 9 constantemente. 9 foi o número de raças que a gente teve contato visual
ou de interação física, né?